No curso técnico tinha algumas meninas do colégio, então elas já comentavam um pouco sobre como era o colégio, sobre como era difícil, mas como era muito bom. Eu senti que realmente os professores eles estavam interessados em fazer com que a gente crescesse não somente nos estudos, mas também como pessoa mesmo. Então eu acho que os simulados me ajudaram muito a conseguir fazer a prova do Enem, conseguir fazer a FUVEST. Oi, eu sou a Suzane, eu me formei no Colégio Caminhos e Colinas e passei no curso de Pedagogia na UFABC. Quando eu entrei no Colégio Caminhos e Colinas, foi um baque muito grande para mim, porque eu vim de escola pública e era uma escola que, assim, eles passavam o básico e tiravam notas boas das pessoas que faziam o básico. E quando eu entrei no colégio, eu tive um baque muito grande, porque aqui eles dão uma carga muito grande de lições pra gente poder aprender, né? Então todo dia eu tinha lição pra fazer, toda semana tinha prova, que eu não estava acostumada com isso, geralmente era a prova no final do semestre ou do bimestre. Então acho que foi um baque muito grande, mas assim, acho que foi algo que serviu pra amadurecer em responsabilidade. Antes de eu entrar no colégio, eu fazia o curso técnico aqui de administração em 2023. Por ser uma pessoa tímida, consegui deixar um pouco a timidez de lado, consegui me comunicar melhor com as pessoas. No curso técnico tinha algumas meninas do colégio, então elas já comentavam um pouco sobre como era o colégio, sobre como era difícil, mas como era muito bom. Havia uma mãe aqui do colégio que ela era amiga da minha mãe e ela comentou sobre o colégio. E aí, como eu fiz o curso técnico, minha mãe gostou bastante do colégio, aí ela pensou, por que você não entra no colégio? Aí eu pensei, bom, vou pensar. E aí eu pensei muito nessa questão, porque as meninas comentavam que realmente não era algo fácil, que tinha que ter responsabilidade para fazer as lições, tinha que ter organização. Mas aí no fim eu decidi entrar porque eu vi que realmente era algo que poderia me ajudar a alcançar os sonhos que eu tinha mais pra frente. Além de sentir que a carga de lições, de estudos era maior, eu senti que uma diferença do colégio é sobre o cuidado com o aluno. Aqui a gente tem as preceptorias, né? Geralmente a gente faz com o PEC, que é o encarregado pela sala. Eu senti que realmente os professores eles estavam interessados em fazer com que a gente crescesse não somente nos estudos, mas também como pessoa mesmo. Então eles estavam interessados em ajudar a gente nas nossas dificuldades, naquilo que a gente queria alcançar. Foi algo muito diferencial aqui do colégio, porque em outros colégios muitas vezes as pessoas focam mais em notas, em resultados, mas não no crescimento pessoal das pessoas. Então acho que esse foi um diferencial muito grande aqui do colégio. Quando eu entrei no colégio, tinha que fazer os simulados, né? Eram os sábados, então eu sabia que eu ia ter que tirar um tempo, assim, considerável que eu tinha para descansar para vir fazer a prova. Só que valeu muito a pena. No meu primeiro simulado, eu não fui tão bem assim, principalmente em redação, que eu não sabia muito bem, por exemplo, a redação do Enem, como fazia. Mas desde o primeiro simulado até o final, eu fui percebendo muitos resultados, ainda mais porque a plataforma que a gente recebe os resultados é muito completa, então você consegue ter os resultados para você poder ver o que você errou, o que você acertou, áreas que você precisa melhorar. Então eu acho que os simulados me ajudaram muito a conseguir fazer a prova do Enem, conseguir fazer a FUVEST, para conseguir fazer o vestibular mesmo na realidade. E falando a verdade para vocês, eu acho que os simulados em algumas vezes eram mais difíceis mesmo do que a prova original, porque acredito que a Poliedro ela selecionava as questões mais difíceis pra gente fazer. Quando eu fiz a prova oficial, eu me senti muito mais segura para poder fazer a prova. E aí eu falava, nossa, não é tudo aquilo que eu achava, né? É muito mais fácil. E sem falar que você já conhece a prova, então você já sabe como você vai começar, se você vai começar por linguagens ou então por ciências humanas. Você já sabe mais ou menos o formato que você vai fazer a prova, não somente o conteúdo, mas você já sabe o esquema que vai ficar melhor para você gerenciar o seu tempo. No meu segundo ano, eu entrei aqui e aí eu conheci o cargo de REC da sala. Na minha sala tinham 3 RECs. E eu achei muito legal, porque as meninas elas ajudavam a sala, viam que as meninas tinham de ideia para passar para a direção, para a coordenação e também para a PEC encarregada de classe. Então, quando perguntaram quais eram as meninas que queriam ser RECs no terceiro ano, aí eu decidi que eu queria ser REC. E eu acho que, assim, é um cargo de responsabilidade grande. Eu acredito que no ensino médio não seja tão grande assim, porque as meninas já são mais independentes. Mas eu acho que foi muito bom pra ver como as meninas eram, conversar com elas sobre as ideias que elas tinham também. A gente gostava muito de conversar sobre algumas meninas que precisavam melhorar em algumas coisas, o que elas tinham de qualidades. E é muito bom porque tudo aquilo
que o professor encarregado de classe, ele não tá dentro, assim, da sala, porque ele não tá em todas as aulas, ele pergunta o que a gente acha de tal coisa, de tal matéria, o que acha que precisam melhorar, quais as meninas que precisam de mais ajuda, quais aquelas que poderiam ajudar outras meninas. Então eu acho que ser REC foi uma experiência muito legal. Você não somente, assim, ajuda as meninas ali, mas você também pode se encarregar de algumas coisas mesmo dentro da sala. Então eu acho que foi uma experiência bem legal. Inicialmente, quando eu entrei no colégio, eu ficava pensando muito nessa questão de turmas para as meninas e turmas para os meninos. Eu achei que seria uma experiência legal, mas ao mesmo tempo eu ficava com medo, porque eu ficava pensando, gente, como é que deve ser uma turma só com meninas? E na verdade, eu sinceramente acho que é muito melhor estudar só com meninas. Tem coisas ali que só a gente vai compreender entre a gente. É legal para saber a diferença entre nós e os meninos. Eu acho isso muito legal. Eu acredito que a gente consegue ficar mais focada também nas aulas. A recepção, assim, da turma foi muito boa. As meninas, elas recepcionaram de uma maneira muito legal, eu e outras meninas novas que entraram. Elas ajudavam quando a gente precisava de alguma coisa, se a gente precisava de ajuda em alguma tarefa, até porque quando se entra no colégio, a adaptação não é muito fácil, né? Então, eu acho que minha turma foi bem receptiva nesse caso, e eu gostei muito da experiência de estudar só com meninas. Eu acho que me ajudou muito a amadurecer e a entender também as outras meninas, enfim. A sala da qual eu vim era muito reunida, então as meninas elas se ajudavam quando a gente ia estudar. A gente não tinha grupos de estudo específicos, algumas meninas gostavam de fazer grupos de estudos, por exemplo, para física, que era que algumas tinham dificuldade, matemática, mas algo que eu achava muito legal da sala é que todas se ajudavam. A gente tinha um grupo no WhatsApp com a sala toda, e quando alguma menina ia estudar e via algo interessante na internet, por exemplo, matemática, elas sempre passavam lá no grupo. Então elas falavam, olha, assisti esse vídeo de matemática, me ajudou bastante, pode ajudar alguém. Ou então se elas achavam um arquivo de alguma atividade que ajudou, alguma lista de exercício, ou então algum exercício do livro mesmo, elas sempre enviavam para ajudar outras meninas mesmo. Isso era algo que ajudava muito. E algumas meninas, assim, gostavam de estudar, mas com aquelas alunas que tinham facilidade, algumas tinham facilidade em física, outras tinham facilidade em matemática. Então, algumas gostavam de ir na sala mesmo, se juntar com essas alunas que tinham mais facilidade, para que elas pudessem ajudar naquela matéria que a gente tinha dúvida. Então, a sala era bem unida nessa questão. Com a maioria dos professores a gente se sentiu muito acolhido. Os professores aqui são formados, né? Realmente lidar com os alunos, com a pessoa dos alunos. Então, eu acho que a nossa relação com os professores era muito boa. Quando a gente tinha dificuldade de saber alguma coisa, a gente sempre perguntava ao professor e ele ajudava. Quando a gente tinha alguma sugestão, às vezes de método de aula ou como poderia ser alguma coisa, os professores sempre ajudavam a gente. Então eu acho que a relação entre professor e aluno era muito boa porque os professores sabiam ouvir e também a gente se colocava no lugar do professor e a gente conseguia ouvir também. Então eu acho que tinha essa troca e sempre quando precisava a gente sempre buscava melhorar. Tanto o professor buscava melhorar quanto a gente buscava melhorar como aluno também. Para tirar a dúvida com os professores sempre foi muito tranquilo, os professores sempre estavam abertos a dúvidas. Na verdade, acho que o que eles mais queriam realmente é que a gente perguntasse sobre as aulas. Quando a gente não perguntava sobre as aulas, eles até achavam meio estranho, até comentavam, poxa, eu queria que vocês tivessem perguntado. Porque realmente os professores estão muito abertos aqui a responder sobre as dúvidas, sobre aquilo que a gente tem dificuldade. Então eles ficam muito felizes quando a gente pergunta. E eles eram muito abertos para responder nossas dúvidas. Então sempre quando a gente perguntava alguma coisa, ou o professor falava com a gente, se a gente quisesse que fosse feito de uma maneira assim, mais individual. Mas quando era para falar em sala mesmo, para ajudar a sala toda, ele também tirava dúvida. Então, eu acho que era algo muito legal, porque às vezes uma menina tinha uma dúvida, e aí outra já pegava essa dúvida e colocava em outro assunto. Então, eu acho que era muito legal, e os professores sempre ajudaram a gente nessa questão. Algo que eu sempre gostei muito do colégio foi preceptoria, foi o que me ajudou bastante. Eu acho que a preceptoria não somente me ajudou a me conhecer mais sobre o que eu queria, as PECs, de quando eu estudava aqui no colégio, elas me ajudaram a traçar um caminho e encontrar formas de como eu poderia alcançar aquilo que eu queria. Então, por exemplo, se eu ficava pensando assim, eu vou tentar fazer essa prova aqui, tentar fazer só o Enem, por exemplo. A minha PEC falou assim, por que você não tenta também fazer a FUVEST? Por que você não tenta outras formas? Então, eu acho que ajudou bastante nessa questão. Não somente a questão acadêmica, mas também a questão de realmente me conhecer, como eu poderia lidar também com coisas pessoais, como família, dificuldades. Então, eu acho que foi algo que me ajudou muito, foram as preceptorias. E é algo que eu vou sentir bastante falta aqui do colégio.
Outra coisa que eu vou sentir muita falta também era a convivência em sala de aula, tanto com as minhas colegas de classe quanto com os professores, porque a gente realmente tinha essa convivência, a sala era muito unida, os professores também eram muito legais. Então acho que eu vou sentir muita falta, porque às vezes realmente o que alegrava o meu dia era vir para a escola, era conversar com as minhas colegas, era conversar com os professores também, então acho que eu vou sentir muita falta disso também. Enquanto eu estava aqui no colégio, a gente fez muitos passeios e eu achei muito interessante dois, que foi a ida à USP e a ida ao ISE, que é a Escola de Negócios. Eu achei o ISE bem interessante porque a gente conseguiu conhecer um pouquinho da dinâmica da vida das pessoas que trabalham nessa dinâmica do mercado de trabalho, como elas estudam sobre isso. Eu percebi que é um pouquinho mais complexo, mas eu achei muito legal a estrutura do lugar, como eles dão as aulas, porque o que a gente teve ali foi uma espécie de formação, né? A gente fez um estudo de caso, a gente se separou em grupos para discutir o que a gente achava daquilo, e foi muito legal porque cada grupo levantou uma ideia diferente, uma percepção diferente. Então, acho que foi muito interessante porque a gente conseguiu entender que cada pessoa tem uma percepção diferente e cada um pode se ajudar. E eu também achei muito interessante a ida à USP, porque deu para conhecer um pouquinho a faculdade, né? A gente tem uma noção, assim, de como é a faculdade, mas quando a gente vai num lugar é algo totalmente diferente, porque a gente consegue conhecer pessoas que estudam lá, perguntar para elas como elas lidam com os estudos, como que é o ambiente, então eu achei muito legal ir à USP. E eu achei muito legal esses dois passeios, gostei bastante. Quando eu entrei no colégio, eu não sabia muito bem o que fazer. Sempre tinha aquela dúvida, né, do ensino médio. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tinha ideia, assim, de que eu ia querer fazer pedagogia mesmo. Nem passava pela minha cabeça ser professora. E por mais que as pessoas falem que a gente tem tempo, a gente fica um pouquinho desesperado, né? Mas aí, além de estudar aqui, eu também trabalhava com pessoas que cursavam pedagogia. Então, assim, eu tava mais por dentro, assim, de como era a experiência dos professores. E eu já conversava com alguns sobre isso e eu percebi que era algo legal, assim, né? A gente olha muito pela perspectiva que as outras pessoas de fora vão falar, mas quando a gente tá dentro daquilo, eu acho que a gente consegue ter uma visão totalmente diferente. Então, foi justamente por isso que eu escolhi pedagogia, porque não somente eu vi a visão dos professores, mas ao substituir aulas também, ficar com as crianças, eu percebi que seria algo muito legal e que tem a ver comigo. Então foi algo que eu gostei bastante, essa experiência. Por isso que eu escolhi pedagogia, que foi algo que me ajudou bastante, foi o trabalho a escolher esse curso que eu queria fazer. Eu tenho grandes expectativas para quando eu entrar na faculdade. Eu tenho aquele frio na barriga, né? Porque, querendo ou não, é diferente da escola. Mas eu acho que o colégio me ajudou bastante nessa questão, porque não vai ser um baque tão grande se eu tiver uma grande carga de coisas para fazer. Porque eu acho que o colégio treinou bem a gente nisso, a se organizar e saber ter ali uma rotina de estudos. Então, acho que vai me ajudar bastante essa experiência que eu tive no colégio. E eu acho que vai ser uma experiência muito legal, né? Por mais que eu fique com um pouco de medo. É uma época da vida que as pessoas falam que é muito boa, que a gente amadurece bastante. Então eu tenho grandes expectativas, não somente para crescer como pessoa, mas também para crescer em conhecimento. Então eu tô muito animada para essa nova experiência. Eu acho que a mensagem que eu deixo pro terceirão atual e pros próximos é que vocês não desistam daquilo que vocês querem fazer. Algumas meninas, assim, que eu acompanhei no passado, elas tinham ideia de algumas coisas que elas queriam fazer. E elas mudaram, e isso é normal, porque você vai percebendo aquilo que você realmente quer. Mas, se você realmente tem um objetivo, eu acho muito importante que você tente se esforçar para cumprir aquilo. Então, não deixe que as experiências de outras pessoas te abalem, não deixe que o que as pessoas falam pra você te deixe frustrado. Realmente vai ser difícil, vai ser muito difícil alcançar aquilo que a gente quer, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir. Então, mesmo que pareça ser difícil, o que eu deixo pra vocês é que vocês continuem tentando, porque não somente vocês vão alcançar o objetivo de vocês, mas no caminho vocês vão aprender muitas coisas. Essa foi uma parte da minha jornada aqui no Colégio Caminhos e Colinas e um pouco da minha experiência. Eu agradeço vocês por terem assistido. Muito obrigada. Você estudava de forma autônoma? Eita, tá bom, caiu.